Olá pessoal, todos bem? Aqui na chácara criamos alguns tipos de animais diferentes e uns muito interessantes aqui são as abelhas. Só que nós não criamos abelhas com ferrão, né? Abelhas Europa. Por enquanto nós criamos apenas abelhas sem ferrão, abelhas nativas brasileiras. Nós não estamos preocupados inicialmente com produção de mel, criamos apenas para preservação e para polinização das nossas frutíferas, dos nossos legumes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Essa caixa de madeira que vocês estão vendo é uma caixa utilizada por apicultores, que são os criadores de abelhas apis mellifera, abelhas com ferrão, abelhas Europa. Eles usam esse tipo de caixa para capturar enxames, para inserir, para aumentar a criação deles. Um dos nossos vizinhos é apicultor, então ele, quando foi revisar essa caixa e esperando retirar um enxame de abelhas com ferrão, ele viu que dentro tinha um enxame de abelhas mandaçaia, Melipona quadrifaciata antidioides, é o nome científico dessa abelha aqui. Ele não tinha interesse em criar esse tipo de abelha, que é uma abelha nativa brasileira, e me deu o enxame. Então, como a gente estava num período de frio, um período de inverno, eu deixei as abelhas aqui dentro, não removi para uma caixa menor, que é o correto, né, para esse tipo de abelha. E ao longo de todo o inverno, eu fui reforçando a alimentação delas. Por que a gente faz isso? Porque no inverno tem um número menor de flores. Consequentemente, elas trazem menos pólen para a casinha, fabricam menos mel. Então, uma forma da gente reforçar a alimentação da colmeia é oferecendo pólen e um xarope. Esse xarope é feito com água, açúcar e umas gotinhas de limão. Nesse vídeo de hoje, eu vou abrir essa colmeia, vocês vão ver como é por dentro e vou oferecer um pouco de xarope para elas. Espero que gostem. Então a primeira coisa vai ser abrir essa caixa, vocês vão poder acompanhar. Ela fica bem colada porque as abelhas vão grudando uma cerinha, um própolis, um gel própolis, que nada mais é do que barro com resinas, e a caixa fica a tampa fica bem presa. Reparem que não há necessidade de usar aquela roupa de apicultor, visto que as abelhas não têm ferrão. Ainda assim, elas podem dar pequenas mordidinhas. Desgrudei a tampa. Eu tomo cuidado de colocar dentro da caixa essas abelhas que ficam andando por aqui, porque podem ser abelhas mais novas, abelhas que ainda não sabem voar, né? As abelhas, quando nascem, elas começam a cuidar das tarefas dentro da colmeia, limpar a casa, e elas não voam por alguns dias. As que saem para buscar comida, né, as chamadas campeiras, elas já têm uma idade mais avançada. Então agora vamos fazer uma imagem mais aproximada. E antes disso, eu já vou preencher um pote que tem aqui dentro com um pouco desse xarope. Esse xarope, ele é em partes iguais água e açúcar. Então aqui no caso 250 ml de água e a mesma quantidade de açúcar cristal. Coloca a água para ferver. Quando a água está fervendo, adiciona o açúcar, dissolve bem e pinga algumas gotas de limão, 1/4 de limão. Esse ácido do limão serve para conservar o xarope e ele não azedar. Então vou jogar aqui dentro para as abelhas. Já tem um potinho aqui com alguns gravetos enfiado nele. Esses gravetos têm a função de impedir que as abelhas se afoguem no xarope de água com açúcar. Então é só enfiar esses pauzinhos aqui nesse xarope, que é bem viscoso, bem melado, né? Então dessa forma elas conseguem ficar apoiadas nos pauzinhos, nos gravetos, sem se sujar de xarope, sem se melar.
Então aqui por dentro da caixa, essas estruturas que vocês vão ver é cera, que elas constroem em volta do ninho, né? Diferente das abelhas com ferrão, aquelas abelhas Europa, essas abelhas não fazem aqueles favos de mel, elas fazem potes. E aqui dentro disso tem os discos de cria. Eu não vou romper essas estruturas aqui, porque dá bastante trabalho para elas construírem e não estamos numa época de fartura dos recursos na natureza. Então esse é o gel própolis que eu comentei, nada mais é do que própolis e barro, né? Essa resina é o própolis com barro. Aqui é cera. Esses são pedaços de cera que eu forneço para elas. Isso a gente compra em lojas, né? O pessoal chama de cera alveolada. E eu forneço para elas terem mais facilidade para encontrar esse material para proteger os ovos, né? Nos discos de cria. Esses potes aqui são os potes onde elas guardam mel e pólen, que são os alimentos, né? A fonte de proteína e de energia, esses potes. E aqui é onde eu forneço o xarope. Então é água, açúcar, umas gotinhas de limão e os gravetos para elas não se afogarem. Então já vou fechar a caixa, né? Fechar a colmeia. É importante fazer essa manutenção em dias que não estão nem muito quentes e nem muito frios. Aqui dentro tem uma temperatura específica para o bem-estar da colônia, para a manutenção dos ovos, das larvas. Vocês não viram a rainha aqui, por quê? Porque eu não destruí aquela estrutura de cera que envolve os discos de cria, né? Quando eu for fazer a transferência dessa colmeia para uma caixa racional, que a gente chama, uma caixa específica para essa espécie, eu vou tentar mostrar a rainha para vocês. Isso, vamos esperar a primavera vir mais forte, né? Quem sabe o início do verão, eu vou fazer a transferência dessas abelhas para uma outra caixa. E vocês devem ter observado aí no vídeo como essas abelhas são lindas, né? Então as manda-saia têm aquelas quatro listrinhas amarelas no abdômen. Eu acho, na minha opinião, são as abelhas nativas mais bonitas que existem, e nossos índios também achavam isso, tanto que manda-saia em tupi significa vigia bonito, né? Bonito, claro, pela beleza delas, e vigia, porque aqui nessa entrada da casa tem sempre uma segurança ali, um vigia. Então, como tem sempre um lindo vigia aqui, manda-saia vem dessa característica comportamental. Esse é um procedimento muito importante, né? Fornecendo esse xarope, a gente está dando energia para elas, né? Visto que está difícil recolher bastante néctar por aí. Temos tido muitas queimadas ultimamente, o tempo está muito seco e estamos saindo do inverno. Então é importante fornecer uma alimentação, mesmo que ela seja artificial. Aqui a função não é retirar mel, né? Se a gente quisesse retirar mel, isso a gente estaria tirando água com açúcar, basicamente, né? Então a função aqui não é retirar mel, nossa preocupação é proteger as abelhas. E aproveitando, já que é um vídeo de alimentação aqui com xarope, alguns dias atrás ganhei essas outras abelhas, desse mesmo vizinho que é apicultor. Ele ficou sabendo de uma obra, né, uma reforma aqui no nosso bairro, onde tinha um enxame, né, dessas abelhinhas aqui, e os pedreiros removeram ali de uma estrutura, uma laje, alguma coisa assim, e tomaram todo o mel das abelhas e tinham jogado ali a estrutura, né, os discos de cria, etc., num canto da obra. Esse nosso vizinho foi lá, colocou isso tudo dentro de um saco e me trouxe aqui na hora. Nós fizemos o que dava para ser feito naquele momento. Coloquei tudo dentro de uma caixa de papelão, fechei as abelhas, forneci cera, forneci xarope e deixei essa caixa fechada 5 dias dentro de casa e fui alimentando. Depois eu fiz essa caixa aqui também meio às pressas, visto que estamos
num período do ano bem cheio de coisas para fazer, né, da nossa plantação de índigo e tal, e coloquei as abelhas aqui. Inicialmente eu tinha pensado que eram abelhas arapuá, que são aquelas que não fazem ninho no interior de árvores, né? Elas fazem aquela bolota pendurada nos galhos. Depois pensei que poderiam ser abelhas tubuna, que são abelhas que já entram sim dentro de ocos de árvore, e a saída lembra uma corneta, né? Lembra tem aquela estrutura cônica assim, mas agora eu tenho já quase certeza de que são abelhas boca de sapo, né? Então elas fazem essa... Está demorando para fazer porque está difícil de achar recursos na natureza, né? Então a entrada parece mesmo uma boca de sapo aberta, né? Então essas aqui são bem defensivas. Eu vou abrir aqui rapidinho, vocês vão ver que eu vou ser atacado. Lembrando, não tem ferrão, mas elas mordem, elas enrolam na barba, enrolam no cabelo, tentam entrar nas narinas, etc. Mas tudo aqui pelo bem da gravação dos vídeos, hein? Vou fornecer o xarope, vamos tentar fazer alguma imagem rapidinho e fechar a caixa. Então, se você que está assistindo esse vídeo entende aí das abelhas sem ferrão, quiser opinar também na identificação da espécie, mas eu já tenho praticamente certeza de que são abelhas da espécie boca de sapo. Vamos lá, aqui tem que ser meio rápido. Eu vou ser atacado com certeza. É um enxame bem populoso e bem defensivo. Eu estou mais acostumado a mexer com as jataís que a gente cria aqui. As jataís vão ficar para outro vídeo, tá bom? Olha só o tanto de cera que elas já estão fazendo. Devagarinho eu estou removendo muita sujeira que tinha, muitas folhas, resto de concreto, coisas assim. Lembrando, né? Tava numa obra isso daqui. E quando elas vieram aqui, os discos de cria estavam um pouco amassados, mas eu consegui ver ainda ali no meio de todos aqueles destroços a rainha. Então por isso que está dando certo, né? Ela já está colocando ordem na casa. Vamos fazer uma imagem mais aproximada antes de finalizar esse vídeo. Então aqui já coloquei o xarope, estou colocando os galinhos, né, que é importante para que elas não se afoguem na água com açúcar. Essa cera amarelada que vocês estão vendo aqui, eu que coloquei, né, é de abelha com ferrão, abelha apis. Eu coloco para elas usarem para construir as estruturas do ninho. Dentro dessa bolota estão os discos de cria, né, então tem a rainha, abelhas mais novas, né, e escondido embaixo disso tem alguns potes de mel, que aqui na verdade ainda são mais potes de xarope do que de mel. De qualquer forma, agora eu já tenho certeza que essa colônia aqui vai para frente. Então vocês viram um pouco aqui por dentro, tive sorte, não fui muito atacado, ó, só uma ou outra abelha que vem morder, mas dá para tirar com tranquilidade. O ideal é não se afobar, tá? Elas não picam, não machucam assim tanto. Então inicialmente, né, pensei que poderiam ser as arapuá, mas primeiro que elas estão ficando muito bem dentro da caixa, o que não é um comportamento de arapuá, e também não vi a terceira perna marrom, que seria uma característica, né, desse tipo de abelha. Pensei também que poderiam ser as tubuna, mas eu não vi as duas manchinhas brancas que as tubuna têm no abdômen, né, no finalzinho do abdômen. Então, como elas estão fazendo aqui essa forma de entrada bem característica das bocas de sapo, então agora eu estou praticamente batendo o martelo aí na definição da espécie dessas abelhas. Elas não vão ficar aqui nesse lugar, né? Só coloquei aqui pertinho para poder cuidar com mais tranquilidade, mas eu vou passar para um lugar mais alto, mais pro fundo da chácara, porque aqui a gente sempre passa e elas vêm, enrolam no cabelo. Vou deixá-las num lugar onde elas serão menos estressadas. Então o vídeo de hoje é isso, mostrei para vocês como a gente alimenta as nossas abelhas com xarope, isso tudo com a finalidade de conservar as espécies.
Muito bem, vou passar aqui uma informação muito importante para vocês, pelo menos lançar o assunto, nem tudo vai caber nesse vídeo. Então lembrando que para capturar enxames na natureza, é proibido você serrar um tronco de árvore e levar aquele pedaço do tronco com a colmeia para sua casa, certo? É proibido sair removendo enxames da natureza que já estão estabelecidos para sua casa. O que é possível de fazer, você tem como pedir autorizações para instalar iscas. Então isso aqui é a famosa isca PET, é uma garrafa PET, envolvi jornal, coloco esse saco preto aqui, faço uma entrada e aqui dentro a gente joga um atrativo, né? Existem atrativos específicos para determinadas espécies, um atrativo para tentar capturar jataís, atrativos para tentar capturar mandaçaia, tubuna, etc. E por aí vai. E existem também os atrativos mistos, né? Então você joga aqui dentro um líquido, espera secar e fica um cheiro aqui. Então essa isca PET a gente pendura nas árvores e quando as colmeias que estão na natureza estão muito populosas, elas soltam enxames para proliferar, né? Para a espécie ir se espalhando. E a isca PET pode ser um ambiente ideal para aquele enxame que acabou de sair da colmeia mãe se instalar. Dali uns 2, 3 meses, você tem como à noite fechar, né? E remover essa isca PET para o seu criatório, seu meliponário, né? Então, depois você tira da garrafa, passa para uma caixa e vai fazendo um manejo racional. Com isso você consegue multiplicar as colônias, você consegue dividir, trocar com outros amigos da mesma região onde essa abelha ocorre e dessa forma contribuir com a conservação das espécies. Existem então diferentes resoluções, né? Então licenças do IBAMA, Cadastro Técnico Federal, toda uma papelada, algumas coisas mudaram nesse último ano e é sempre importante que a gente esteja na lei, né? Que a gente siga aqui o que a nossa legislação manda, porque estamos trabalhando com espécies nativas, né? É muito importante que, mesmo que seja com a finalidade de conservação, que mesmo que você esteja querendo fazer o bem, que você faça dentro da lei. Lembrando, isso aqui não é fornecido para mim só porque eu sou biólogo, ok? Qualquer pessoa, independente de formação, independente de ter uma faculdade, consegue retirar essa licença. Isso aqui é feito pela internet. Podemos também fazer um vídeo ensinando a fazer isso. Espero que tenham gostado e em breve tem mais.